Você acredita em coincidências? E as coincidências que têm uma significação simbólica? Significação simbólica. Olha que coisa interessante, né? O que é uma coincidência? É uma coisa que coincide, né? Duas coisas acontecem ao mesmo tempo, então coincide. Só que existe coincidência que ela é significativa porque ela tem uma significação simbólica. Dois termos aqui muito interessantes que o nosso querido Carl Jung está explicando aqui de uma forma muito tranquila. Vamos à explicação. Olha que coisa sensacional. Se acontece um desastre de avião à minha frente, enquanto estou assoando o nariz, essa coincidência não tem significação alguma. É apenas um tipo de situação casual que se repete com frequência. Mas, se eu comprar uma roupa azul e a loja me entregar uma roupa preta no dia da morte de um parente próximo, isso sim será uma coincidência significativa. Os dois acontecimentos não têm relação causal, mas estão ligados pela significação simbólica que conferimos à cor preta. Olha que interessante, né? Então, se eu assou o nariz e o avião cai, essas duas situações, né, coincidem, mas não tem significação nenhuma. Agora, se eu compro uma roupa azul e a loja me entrega a cor errada e sendo ela preta e por coincidência foi exatamente o dia que, né, eu perdi um parente, assim, então tem uma coincidência, só que essa segunda situação ela tem uma significação simbólica, porque nós atribuímos o preto, né, ao luto e aconteceu de a loja entregar a roupa errada da cor preta, a cor que representa o luto, coincidindo com a morte, né? Então isso é o que Jung chamou de coincidência significativa. E o que é uma coincidência significativa? Acontecimentos exteriores na matéria, né, e interiores na nossa psique, que não tem uma relação causal, mas elas são significativas. É isso que o Jung chama de sincronicidade. Não é? Então, o que é sincronicidade? Termo que significa uma coincidência significativa. Duas coisas que acontecem coincidem, só que elas são significativas. Por quê? Pela significação simbólica, pelo que aquilo representa, pelo símbolo que aquilo tem para nós, né? A gente não explica essa relação causal. E este é o drama, né? Muitas vezes nós atribuímos explicações a coisas que não têm a menor explicação, né? Ou seja, são correlações aleatórias que acontecem na natureza, na vida, e a gente fica atribuindo, isso significa aquilo por conta dessa coincidência, né? Enfim, tudo na vida coincide, mas nem tudo tem significação simbólica. Aquelas que têm significação simbólica é aquilo que Jung chamou de sincronicidade. E aí, você acredita ou não em coincidências? E duas coisas me fazem pensar aqui sobre sincronicidade, né? Quando você está pensando em alguém e essa pessoa te liga, te manda uma mensagem, aparece na sua casa, né? Isso é um exemplo de sincronicidade, porque é uma significação simbólica, né? Porque é alguém que você se importa, ou seja, essa pessoa simboliza alguma coisa para você, e é uma coincidência significativa, né? Nossa, eu estava pensando na pessoa, a pessoa me ligou, né? Agora, é diferente quando, por exemplo, muitas vezes a gente atribui a explicação de alguma coisa a alguma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Porque talvez a nossa mente criou uma significação simbólica sobre algo. Vou dar um exemplo que talvez você discorde de mim, mas é o exemplo que me veio agora na cabeça, não é?
Quando teve no final do ano aquela polêmica das Havaianas, não é? Então veja, você tinha uma atriz que representa um espectro político. Declaradamente, Fernanda Torres é de esquerda, né? Então ela é um símbolo da esquerda. Aí o que acontece? Pelo fato de, no fundo da propaganda, ter lá chinelos vermelhos, embora tivessem também de outras cores, as pessoas atribuem o vermelho, que é a cor do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Então as pessoas atribuem o vermelho e a Fernanda Torres, olha só, dois símbolos que coincidiram, ainda mais quando ela fala para você não entrar com o pé direito, né, mas entrar com os dois pés no ano de 2026. Ou seja, coincidiu várias coisas que tem uma significação simbólica, não é? E isso faz com que seja uma coincidência significativa. Porém, isso só teve essa representação simbólica para pessoas que não são da esquerda. Porque as pessoas que são da esquerda não tiveram esse entendimento, não é? Sobre a campanha. Porque quando ela fala, né, não quero que você entre com o pé direito, que símbolo significa pé direito, né? É o pé da sorte, geralmente as pessoas falam. Só que ela fala, não entre com o pé direito, entre com os dois pés. Então, há um símbolo aí, né? O Jung está falando aqui neste livro, o homem e seus símbolos. O ser humano é cheio de símbolos. Então, o que simboliza o pé direito? A sorte. Mas as pessoas de direita simbolizaram essa expressão pé direito com a direita do espectro político. Assim como usaram o símbolo, né, da própria atriz e o símbolo do vermelho atrás para criar essa coincidência significativa que na cabeça das pessoas de direita, geralmente, né, pelo menos as que eu vi, né, foram as que tiveram essa coincidência significativa. E aí é o ponto que eu quero trazer aqui para uma reflexão importante, né? Veja bem, qual símbolo você atribui às coisas? Porque muitas vezes você vai tentar explicar algo, eu falando você, mas eu também incluo nisso, né? Você vai explicar alguma coisa, isso significa tal coisa, porque na sua cabeça tem um símbolo, tem uma significação simbólica aquilo. E daí você atribui essa significação simbólica a essa coincidência que para você é significativa e, portanto, você diz, isso explica aquilo outro. Mas se a gente muitas vezes desassociar e entender que a gente está com um símbolo talvez errado, sem sentido, a gente vai ver que realmente é apenas uma coincidência que não representa nada, de fato nada, não é? E muitas vezes as pessoas manipulam as outras pessoas com esse uso da palavra sincronicidade, não é? De dizer assim, não, que bom, eu estava pensando em você realmente. E às vezes não é verdade, não é? Mas como você se importa com a pessoa e a pessoa diz que estava pensando em você e houve uma coincidência de você falar, você atribui isso, ele estava pensando em mim, né? Ou ela estava pensando em mim. E nem sempre isso é uma verdade, não é? Ou seja, nem sempre há uma sincronicidade aí. Então, veja como é delicado, né? Por isso que o Jung fala aqui o mistério que a medicina psicossomática tenta resolver, não é? Porque a nossa psique vai atribuir símbolo às coisas e a matéria vai fazer acontecer coincidências. E aí a gente vai julgar essa coincidência sendo uma significação simbólica ou uma coincidência significativa a partir do símbolo que a gente criou na nossa cabeça. É um barato, não é? Psicologia, psique humana, que vai refletir depois no comportamento humano. É um campo maravilhoso de se estudar, não é? Olha, recomendo fortemente a leitura aqui do O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Eu tinha lido esse livro já há alguns anos, mas eu acho que eu ainda não tinha o entendimento de muitas coisas que agora, relendo, me fazem perceber de forma muito mais clara algumas coisas sobre essa questão dos símbolos na vida humana, não é? E também recomendo você ir na exposição no Museu da Imagem do Som, ali na Avenida Europa, aqui em São Paulo, a exposição Jung e a Alma Humana. Bem interessante a exposição, é por conta, inclusive, de querer ir na exposição e ter ido, que eu estou relendo este livro aqui, e como está fazendo muito sentido muitas coisas que talvez quando eu li esse livro há 10 anos atrás passaram desapercebidos.